Opa, Colchete aqui. E no vídeo de hoje, no vídeo 112, a gente vai usar a recursão para criar um contador. No exercício passado, você aprendeu sobre a recursão e como substituir o operador para em um loop. E agora a gente vai aprender de uma forma mais complexa uma função que vai retornar uma lista de valores consecutivos que irão iniciar com o valor 1 e o número passado pela função. Então, como mencionado anteriormente, no exercício anterior, vai ter um caso base, e esse caso base ele vai contar a recursão, uma função recursiva, e que não vai precisar mais de chamar ela, não vai precisar mais de chamar a si mesma. E isso é um caso simples onde o retorno do valor já é conhecido. Então a gente vai usar uma chamada recursiva que vai executar a função original com argumentos diferentes e que vai escrever o código corretamente e também vai chegar. Então, por exemplo, a gente vai falar que você quer contar de forma recursiva e que vai conter os números 1 até o n. E isso vai ser necessário para aceitar o argumento n, representando um número final. Então, a gente vai precisar de chamar si mesmo progressivamente menores valores até chegar no 1, e aí você vai poder escrever a função. Então, a função vai retornar 1, 2, 3, 4 e 5, e isso que vai ser mostrado, né? E em primeiro a gente vai ver que é contra-intuitivo, porque o valor do n ele diminui, mas os valores finais eles estão aumentando. Então, isso acontece porque a ação de empurrar no array, ela é feita depois da chamada recursiva, depois do retorno da chamada recursiva, que no ponto, o n, ele é colocado dentro do array, que já está sendo evaluado e retornado aqui. Então, a gente tem definido um contador, e esse contador ele tem um parâmetro n. A função de recursão ela tem que retornar uma lista contendo n de 1 baseado no parâmetro n, e essa função ela vai ser chamada ah, com valor menor do que 1. Então a função ela vai ter que retornar um valor vazio se for um valor menor do que 1. E ela vai chamar essa função passando n, ele tem que retornar 5, 4, 3, 2, 1, e a função recursivamente vai chamar a si mesmo e não pode usar nenhum loop. Vamos usar a base desse cara aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então, aqui a gente já vai ter uma base, então se for menor que 1 já retorna 0, e aqui a diferença é que a gente vai ter que dar o push antes. Pelos meus cálculos, acredito que seja isso. Vamos testar. E não é, estamos completamente errados. Então, ele tem que retornar 5, né? Se passa 5, 4, 3, 2, 1. Só que não é isso que está acontecendo. Tá. Se a gente colocar para baixo, claro que não vai dar certo, né? Beleza. Então, vamos ver como que a gente pode... Vamos ver o que que ele tá... O que que ele tá retornando, né? Então, console.log, nesse countdown passando 5. Vamos ver como tá vindo esse retorno. Wait, countdown. Ah, o count array, ele não... né? Ele nem tá sendo definido aqui, como é que... então, a gente teria que estar definindo aqui fora, né? Não. Então aqui a gente tem um problema, porque a gente tem que ter um lugar aqui que... vamos colocar aqui se o n
n igual a n, aí a gente define define ele como vazio, né? Mas de qualquer forma não, vai ter que ter uma estrutura auxiliar aqui fora. O count array, ele vai ser isso aqui, né? Vamos ver se é isso, né? Count array aqui, e aqui ele, quando ele inicia, ele recebe vazio. E aí, vamos ver. Ele tá reclamando aqui. Count up. Tá, às vezes tem que ir só aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Em algum tipo de bug. Tá, aqui. Mas na hora de chamar a função, não chama. Tá bom. Então a gente vai ter que chamar sem debug. A gente passa o N. Né? E aí a gente esvazia o array. Só que eu não consigo ter certeza. Então vamos dar um console.log aqui nos puffs aqui, vai. No N. Vamos ver se ele. Pelo menos esse ele vai mostrar aqui no console. Countdown. Passando 5. Count up. Não tem nenhum count up aqui, né? Ah, tem sim. Vamos testar aqui. Tá, então talvez o erro tava até aqui. Tá, beleza. Agora pelo menos eu consigo chamar a função sem ter nenhum problema. Vamos chamar o countdown aqui. Eu achei que o compilador estava errado. Quem estava errado era eu. Countarray.push. Então não, aqui não vai fazer sentido. Vamos ver aqui agora. Countarray. Oi. O estranho é que como que ele não tá conseguindo dar push? Não é undefined, não. Estranho é isso, né? Ele não é undefined, mas mesmo assim ele tá dando problema. Então aqui, na verdade, acho que eu tô fazendo até besteira. Acho que a chave do negócio tá até aqui. E aí que eu tenho que dar um countarray.push no N. Vamos ver aqui. Mas isso aqui não faz sentido funcionar, não. Beleza. Só tá ao contrário. Tá bom. Então, agora é resolver essa questão, né? Que ele primeiro vai adicionar o primeiro, depois vai adicionar o outro. Pensar numa maneira que vai fazer sentido. Explicou, né, que é contra-intuitivo e tal. É o exemplo dele funcionava, né? Por que que eu fiquei tanto tempo, né? Mas tudo bem. Então, se o n é menor que i, ele simplesmente retorna. Se o n é menor que 1, né? Se eu colocar mais aqui, não vai fazer sentido nenhum. Ele vai ficar rodando infinitamente. Eu imaginei. Tem que fazer uma maneira de inverter essa ordem.
Precisa ter um primeiro. Não, um por último. Então, o primeiro tem que ser o 1, já que eu quero ter ele por último. Talvez o. Enquanto N for. Tá complicado isso, né? A gente precisa de fazer de forma recursiva um countdown. Esse countdown ele tem que ser regressivo, mas aqui ele não está funcionando de forma regressiva. E aqui ele mesmo retorna esse array, digamos assim. Se ele fosse diretamente para a última chamada dele, e isso é estranho, no mínimo. Ele vai indo. Quando chegou no último, ele começa a adicionar. Porque se eu colocar ponto, acho que é shift, não dá nada. Unshift. Sério isso. Eu não sei como que isso funcionou, mas o push ele adiciona no final e o unshift ele adiciona no início. Eu não pensei que isso seria a solução. Mas tá bom, né? Resolveu. Caramba. Caramba, eu não tinha parado pra pensar que poderia ser isso, né? Mas tá de boa. Garramos um pouquinho, né? Um pouquinho, tipo, muito, mas pelo menos a gente conseguiu resolver sem nenhum tipo de consulta. E é a primeira vez que eu consigo resolver esse exercício. Agora que eu resolvi, eu lembrei dele. Eu lembrei, mas olha a confusão que eu fiz para resolver isso aqui, hein? E poderia ter usado só Unshift. Então, olha como que ficou melhor, né, essa solução. Então, esse aqui é um refactor verdadeiríssimo. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Então, um abraço aqui do Cochete e vejo vocês no próximo nível, tá? Então, estamos bem próximos de finalizar. O próximo exercício é o último exercício do JavaScript básico. Então, vejo vocês lá, ansiosamente aguardando por essa conclusão. Também tô. Vamos lá.